Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de manejo da via aérea, nosso curso online. O tema, agora a gente vai entrar num tema muito focado em medicações, em drogas. Esse módulo, a gente vai falar primeiro sobre as drogas, algumas características farmacológicas dela, de uma forma o menos maçante possível. Depois vamos falar muito sobre como usá-las na prática. E a terceira aula desse módulo são sobre os bloqueadores neuromusculares. Vamos lá então. Primeira coisa que eu queria falar é sobre qual seria a medicação ideal para a gente usar na intubação orotraqueal, na sequência rápida de intubação principalmente. Bom, a gente quer a responsividade, a gente quer que o paciente não se lembre do procedimento e atenuação da resposta simpática. Assim, como assim? Imagina uma situação que a gente intubar o paciente somente com bloqueador neuromuscular. A gente bloqueia para colocar o paciente numa condição ideal para laringoscopia, só que não fazemos mais nada. Com a laringoscopia, esse paciente vai sentir com certeza dor, desconforto, desespero sobre o que está acontecendo. E ele vai ter uma descarga simpática muito importante. E isso pode ser risco para o paciente, por causa de aumento da frequência cardíaca, por causa de aumento da pressão arterial, por causa de motivos psicológicos também para o futuro, um estresse pós-traumático, problemas mais a longo prazo, inclusive. Então, o que a gente vai fazer com a medicação sedativa? A gente vai tirar esses efeitos. Então, a gente tem que fazer essa atenuação da resposta simpática, além de sedar o nosso paciente, de trazer amnésia para ele dele não lembrar do que aconteceu. Aqui tem o momento, né, que a gente vai fazer isso, que é ali durante a pré-oxigenação. Então, a gente, de preferência, já está pré-oxigenando, mas talvez algumas situações, e a depender ali de cada situação, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem que pensar já está pronto para usar nossas medicações para sedação. Se a gente tiver o benefício de ajudar a tratar a condição que está levando o motivo da intubação, é um bônus muito interessante, né? Numa situação não tão ideal, pelo menos que não piore a condição do paciente, já é bastante interessante. Uma outra coisa interessante é se ela colaborar com uma condição melhor para intubação, não só o bloqueador neuromuscular, né? Ele já colabora muito, o bloqueador neuromuscular, para condição mais próxima do ideal. Se a medicação ajudar ainda também, seríamos muito gratos à medicação. Então, o que a gente tem de possibilidade de medicação de sedação para intubação orotraqueal? Bom, a primeira e mais usada, na grande maior parte dos estudos, é o etomidato. É um sedativo hipnótico, ele atua lá no receptor GABA, como todos os outros, né? Todos eles vão atuar ali no receptor do ácido glutamilaminobutírico, que aí, o que ele faz? Ele vai lá e bloqueia na sinapse a passagem do estímulo nervoso. Então, com isso a gente consegue fazer uma atenuação ali do funcionamento do neurônio, de uma forma mais global, assim, no caso do etomidato, e dos outros, da maioria deles também. A cetamina, ketamina, destrocetamina, vou chamar tudo aqui de cetamina. Aqui no Brasil, grande parte das vezes a gente tem a destrocetamina, mas está tudo aqui representado pelo nome cetamina. É um anestésico dissociativo, ele atua ali no receptor NMDA. E qual que é a ideia, mais ou menos, do funcionamento dele? Como se ele tirasse o córtex do paciente. Então, tudo abaixo do córtex funciona, mas nada é transmitido para o córtex. Então, o paciente não interpreta as coisas que estão acontecendo, ele não tem consciência das coisas que estão acontecendo, ele não tem memória e ele não tem uma percepção dolorosa. Tem um leve relaxamento muscular, lógico que não tão importante quanto a dos bloqueadores, mas pode ter um leve relaxamento muscular, mas muito interessante que ele mantém as funções de tronco. E isso ajuda muito, né? Então o paciente mantém drive respiratório, por exemplo. Muito interessante em algumas situações, acidose respiratória, tem algumas situações que vai ser bastante interessante. O Propofol também é um sedativo muito comum, muito utilizado, principalmente em centro cirúrgico, sedativo que também faz uma supressão cerebral difusa. E o midazolam, representante dos benzodiazepínicos, também é um sedativo hipnótico, uma potência bastante aumentada em relação aos benzodiazepínicos VO, mas comparável ali com os outros benzodiazepínicos EV. Também atua de uma forma
mais global, assim, no sistema nervoso central. Bom, vou começar explicando os problemas, depois vou falar do que tem de bom em cada droga. Todas elas, infelizmente, têm problemas e tem coisas boas também. A gente vai, vou até voltar aqui, a gente vai decidir qual a gente vai usar, individualizando nosso paciente. Acho que esse é o segredo da medicina em grande parte, mas muito aqui da medicação que a gente vai usar. A gente vai avaliar os problemas do nosso paciente e a gente vai avaliar o resultado que a gente está esperando, aquilo que a gente quer. Então, individualizar, acho que aqui com certeza é o grande segredo. Então, vamos começar aqui agora pelo etomidato. Bom, os problemas do etomidato aí, vamos começar pelas partes difíceis e depois a gente passa para os benefícios. O etomidato, infelizmente, não traz nenhum efeito analgésico, ele é só sedativo, ele, de preferência, deve ser usado junto com analgésico. A gente já comentou alguma coisa sobre o preparo do paciente, sobre analgesia nas aulas anteriores, sobre o uso do fentanil de uma forma analgésica e não totalmente de bloqueio simpático. Nesse caso aqui, se faz necessário nas situações que tem indicação. Ele pode causar uma mioclonia por uma excitação cerebral regional. Foi feito estudo com eletroencefalograma nos pacientes e foi visto ali algumas excitações localizadas, mas que não eram crises convulsivas. Às vezes pode até aparentar, mas não é. Na sequência rápida de intubação não tem efeito nenhum, porque a gente vai bloquear o nosso paciente, essa mioclonia para a gente não faz diferença, não importa. Ele causa uma supressão da produção de cortisol pela adrenal. Esse efeito é muito importante, que ele é reversível, e ele é reversível em algumas horas ali. Pode durar até no máximo ali 24 horas, em geral ele é mais importante nas primeiras horas. E assim, não tem um efeito tão importante em mortalidade, em desfecho duro ali, que é o que importa pra gente, né? Então ele não chega a refletir isso no aumento de mortalidade no paciente nos estudos que a gente tem. Mas isso pode trazer um desconforto, principalmente num paciente que está ali num choque séptico já refratário, num paciente que está evoluindo num choque. Nesse paciente a gente vai ter mais cuidado. Se por acaso o paciente desenvolver, após o uso do etomidato, uma hipotensão refratária, uma possibilidade de usar uma hidrocortisona, dose única ali, vai fazer o efeito durante a inibição do etomidato, 100 mg EV, já é bem provável que controle pelo menos o efeito causado pelo etomidato, você já consiga diferenciar. É interessante também lembrar, se esse paciente for para UTI depois que você fez o uso do etomidato, de avisar o intensivista que você usou o etomidato para ele saber que tem essa possibilidade de efeito de supressão da adrenal. Mesmo quando ele é revelado, assim, quando o paciente realmente apresenta a hipotensão, o efeito do etomidato some depois de 24 horas, depois disso a gente tem como falar que não é mais o etomidato, provavelmente é da causa do paciente, de outras causas. Bom, seguindo agora com os problemas da segunda medicação nossa que a gente falou, que é o Propofol, esse leite, parece um leite, né? Uma medicação leitosa, assim. A gente tem algumas complicações importantes para ele, principalmente na situação de intubação no setor de emergência. Ele causa uma depressão miocárdica e vasodilatação periférica. Isso tudo associado é muito problemático para nós. Grande parte dos nossos pacientes estão instáveis hemodinamicamente e tem ali uma média de uma queda de PAM, da pressão arterial média, né, em torno de 10 milímetros de mercúrio. Então, um paciente que está ali com uma PAM de 70 pode ir para um choque já importante, cair uma PAM de 60, chama atenção. É uma queda importante, a gente tem que ter cuidado nos nossos pacientes críticos, principalmente com instabilidade hemodinâmica. Atenção com isso. Ele pode reduzir a perfusão cerebral, mas também reduz a atividade cerebral, provavelmente ali na mesma proporção, porque não tem estudos mostrando que ele causa isquemia cerebral. Então, reduz a perfusão, mas ao mesmo tempo reduz a necessidade de oxigênio do cérebro, e isso meio que fica por si só. Ele é uma coisa importante, que é difícil da gente ter certeza do que acontece numa situação de emergência, mas ele é contraindicado em pacientes alérgicos ao ovo e à soja. Ele tem esses dois componentes na sua fórmula. Então, nesse caso aí, realmente, o ideal seria não usar. E é uma medicação, é a única que a gente tem que tem um perfil mais seguro em gestantes. Então, uma coisa interessante ali do Propofol, geralmente em gestante, é nossa principal opção.
Bom, nossa outra medicação com problemas é a ketamina. Aqui eu botei a cetamina, né? Aqui tem a apresentação dela. Como eu falei, destrocetamina, mesma coisa. Bom, ela pode... A cetamina, ela causa uma liberação de catecolamina endógena. Então a gente tem lá a nossa produção do nosso próprio organismo de norepinefrina e ela faz uma liberação dessas catecolaminas de uma forma rápida, né? Então, com isso, o paciente vai fazer vasoconstrição, vai aumentar a frequência cardíaca e apesar de ela ter um efeito, como todas as medicações têm sedativas, um efeito na diminuição da contratilidade do miocárdio, esse aumento da pós-carga compensa, e esse aumento da frequência cardíaca, né, pela liberação das catecolaminas, compensa essa depressão miocárdica leve que ela faz, e, em geral, o paciente mantém estável hemodinamicamente, porém, pode, com certeza, causar um aumento excessivo da pressão arterial. E aí passa a ser muito perigoso em paciente cardiopata, em paciente idoso, que você não sabe, você pode ter uma doença arterial coronariana. E principalmente nas emergências hipertensivas a gente tem que evitar. Nesses pacientes, um aumento, mesmo que transitório, da PA pode ser muito perigoso. Por exemplo, uma dissecção aguda de aorta. Então, são situações muito delicadas que qualquer aumento da pressão pode ser muito perigoso e a gente deve evitar, inclusive o uso da ketamina. O aumento da pressão intracraniana é controverso. Tem estudos mostrando que tem aumento, estudos que não. A gente não consegue chegar aqui a uma conclusão para eu falar para vocês, inclusive de não usar, sim, pode inclusive ter uma segurança. A minha visão é que se tem uma medicação mais segura, por que não usar a mais segura, né? Que não tem dúvidas. Então, nesse caso, quando você tem uma evidência de aumento da pressão intracraniana, talvez reservar a acetamina e deixar ela para um outro paciente. Bom, mas cada medicação também tem seus pontos positivos. E o etomidato, que está aqui na ampolinha mais comum dele, né, de 10 ml, na concentração de 2 mg por ml. Bom, na prática a gente vai falar na próxima aula como usar. Ele é sem dúvida o mais neutro hemodinamicamente. Ele tem basicamente quase que nenhum, ou muito pouco na verdade, né, efeito cardiovascular. Vasodilatação, vasoconstrição, efeito no miocárdio. Mas, como eu disse, todos os sedativos têm algum efeito de depressão miocárdica. O etomidato é talvez o mais leve. Ele também tem o benefício de não liberar estamina. Isso é muito importante para a parte pulmonar, né? Para não fazer broncoespasmo, para não produzir secreção pulmonar. Então, uma medicação interessante ali nos pacientes instáveis hemodinamicamente. Propofol, uma medicação que tem benefícios também interessantes. É uma medicação que diminui a resistência das vias aéreas, então faz vasodilatação. Paciente estável é muito interessante, principalmente para patologia intracraniana, porque, como eu disse, ele diminui o gasto energético cerebral, então ele não e diminui também o fluxo cerebral. Então, diminui muito a chance do paciente evoluir com uma hipertensão intracraniana. Então, tendo propofol e ketamina, talvez seja mais interessante num paciente que tem uma possibilidade de patologia intracraniana com hipertensão intracraniana, preferir o propofol. Raríssimo reação alérgica, mesmo nos pacientes que tem aquela condição da alergia ao ovo e à soja, que a gente vai ter o cuidado, mas é muito raro. E tem o benefício de não causar prolongamento do QT no eletrocardiograma, sendo assim, evitando arritmias. Bom, e a ketamina? O que é interessante dela? Ela tem um efeito analgésico. Então, diferente dos outros que falamos até aqui, diferente do etomidato, diferente do propofol, ela tem algum efeito analgésico. E isso já é muito interessante, diminui a nossa necessidade de analgesia. Ele tem aquela liberação das catecolaminas endógenas, como eu falei. Então, tem um efeito na frequência cardíaca, na PA e, portanto, no fluxo cerebral. E isso pode ser, como eu disse antes, um ponto contrário, mas também pode ser um ponto favorável. Se o paciente está mais instável, você pode fazer o uso dessas catecolaminas endógenas do paciente. Mas você fala assim, mas e se eu fizer o uso das catecolaminas e eu gastar, e eu usar toda a catecolamina endógena do meu paciente? Bom, não, sem problema, tranquilo. Isso acontece muito na prática clínica e a gente vai lá lançar a mão da catecolamina exógena. A gente vai usar a norepinefrina, que se vocês prepararam bem seu paciente, tiveram atenção com ele, ela vai estar ali por perto, né?
É importante que ela esteja nesse momento da intubação orotraqueal. Então, não tem problema depletar as catecolaminas endógenas. A catecolamina exógena está lá para ajudar nisso. E se com o uso da ketamina o paciente depletou as catecolaminas endógenas, talvez ele já estava no limite ali, provavelmente, se avaliou bem esse paciente, com certeza essa norepinefrina já está na bomba. Preserva o drive respiratório, isso é um efeito muito interessante. O paciente continua respirando depois que você fez a ketamina. Por isso que ela pode ser usada em outras situações, como na sequência lenta de intubação, Delayed Sequence Intubation. Pode ser usada também naquela COBE, Ketamine Only Breathing Intubation. A gente vai discutindo aí, discutir algumas aulas e a gente vai continuar discutindo. Tem um efeito broncodilatador importante. Em paciente com broncoespasmo, a ketamina pode até tratar o broncoespasmo. Então ela tem um efeito, vai facilitar muito a ventilação mecânica se você entubar o seu paciente em broncoespasmo com o uso da ketamina. Beleza? Bom, e esquecemos do midazolam? Bom e velho aí, o Dormonide, talvez o mais usado em alguns locais, em alguns hospitais, em alguns pronto-atendimentos. Não esquecemos. Ele tem seu papel, inclusive, mas tem um problema importante, que é principalmente a de queda na PAM de 10 a 25%. Uma queda muito importante, chama muita atenção. E nosso paciente hemodinamicamente instável vai trazer muitos problemas. Então, o midazolam não deve ser usado de rotina, não. Então, prefira drogas mais cardioestáveis para ter como rotina, para ter no seu protocolo. Mas o midazolam tem o seu papel. Em algumas situações específicas, a gente vai lançar a mão dele. Como os outros, exceto a ketamina, não produz analgesia, e por ser um benzodiazepínico, ele é bastante interessante na intubação do estado epilético. Um paciente em estados epiléticos que você teve indicação de intubar, lembra da condição de ajudar a tratar a causa? O midazolam faz parte do tratamento, né? Pode fazer parte do tratamento, assim como o diazepam. Então, seria associar ali um benefício numa medicação que já está bem indicada, nesse caso. Então, ele tem perdido muito espaço, principalmente por causa de etomidato e ketamina, que são medicações melhores, mais estáveis. E em relação ao propofol, também pode até ter uma diminuição menor da PAM usando o propofol do que o midazolam. Então, apesar de ele ser barato e muito disponível, cada vez menos faz parte dos protocolos. Vocês vão encontrar ele nessas concentrações de 5 mg por ml, seja numa ampola de 3 ml ou na de 10 ml, que é mais comum de ser usada na sedação contínua. A gente vai ter algumas dificuldades, mesmo sabendo manejar bem as medicações, mesmo você assistindo essas aulas aqui, você vai ver que o paciente costuma fazer hipotensão. Então, é importante que vocês tenham preparado seu paciente, preparado a equipe, preparado o material, e você esteja pronto para fazer aquela correção da hipotensão, aquela prevenção, na verdade, né, aquele tratamento preventivo da hipotensão de forma escalonada, considerar fazer o volume droga vasoativa, volume droga vasoativa e push dose, aquela aula de pré-tratamento e preparo do paciente, muito interessante nesse momento. A ketamina, a acetamina, pode causar apneia. É a mais comum de causar apneia, causa uma paralisia respiratória, principalmente na infusão rápida. Então, causa apneia. Os outros, propofol, o diazepam e o etomidato, eles causam uma diminuição muito importante do drive, que se for um paciente com uma alta demanda, vai ter o mesmo efeito da ketamina ali como apneia. Então, o paciente baixa lá de uma frequência respiratória de 30 para 5, basicamente dá na mesma que o paciente está apneico. E no nosso caso da sequência rápida de intubação, isso vai ser um problema menor, porque logo, simultaneamente com o sedativo, você vai fazer o bloqueador neuromuscular. Então, você já está esperando a apneia para esse paciente, isso acaba não sendo um grande problema. Então, aqui está só para a gente não esquecer. E aqui, na verdade, um problema um pouco maior, que é a sedação incompleta. Então, aquele paciente, como a gente faz na sequência rápida, a descrição da técnica, é uma sedação virtualmente simultânea com bloqueador neuromuscular. Então, se você não precisa fazer numa torneirinha, né, fazer um em seguida, fazer outro, você pode fazer uma medicação, fazer lá, por exemplo, o seu etomidato, depois fazer o seu succinilcolina, e depois lavar o acesso para colocar isso tudo em prática. Isso é a sequência rápida, né? Só que você pode perceber que em algumas situações o seu paciente não sedou adequadamente. Nessa situação, a minha recomendação é
corrija o problema. Então, termine a sedação, faça mais sedativo, se for possível. É sempre importante prevenir isso através de um cálculo de dose para sempre na sequência rápida de intubação fazer dose máxima, se for possível. A limitação é principalmente a instabilidade hemodinâmica. Então, você vai ter que pesar instabilidade hemodinâmica, você vai ter que pesar nível de consciência basal e o que você espera desse paciente com essa medicação. Então, na verdade, é importante que vocês conheçam as medicações e que vocês individualizem. Então, é muito importante individualizar as drogas. Então, cada paciente vai agir de um jeito, cada paciente vai responder de uma forma e você tem que estar, de certa forma, preparado. Então, individualize, doses máximas sempre que possível. Não deu para usar dose máxima porque está muito instável, mas está tão instável que está rebaixado nível de consciência. Bom, dá para usar uma dose menor, um 0,2 miligrama por quilo de etomidato, 1,5 de ketamina. Então, ou não, nosso paciente está muito bem acordado e está muito... e a pressão está normal, dose máxima, ceda bem seu paciente para garantir que ele não seja bloqueado, acordado. Não, estamos numa situação limítrofe, o paciente está com nível de consciência, mas a PA já caiu agora. Otimiza a PA do paciente antes de usar as drogas, tenta usar uma mais estável. Você vai ter que individualizar, certo? Agitação e dor durante a infusão da medicação. Isso é muito importante, principalmente no Propofol e no etomidato, que são os dois que mais causam dor. Então, nesse caso, talvez usar a lidocaína ali no preparo ajuda o paciente a diminuir um pouco a dor. Mesmo fazendo a lidocaína, já vi algumas situações que causam dor. O etomidato pode ainda ser diluído, então ele não vai ser diluído para ficar pingando, ele vai ser feito em bolos, mas com uma diluição de um pouco da quantidade, vai fazer no mesmo tempo mais diluído, ou aplicar um pouco mais lento. Por Propofol, principalmente aplicar um pouco mais lento. Então, porque na sequência rápida a gente vai fazer em bolos as medicações, não em bomba de infusão, não no conta-gota lá do soro. De qualquer forma, um pouco mais lento talvez seja possível. E no caso da agitação, principalmente da ketamina, preferir dose máxima, 2 mg por quilo, ou até mais, 2,2, dose um pouco mais alta. Na situação de falta de acesso EV, uma das medicações que é a ketamina pode ser feito IM, com um tempo de início de ação próximo, desde que você faça o dobro da dose. Então faz 4 mg por quilo e ainda atingindo ali a dose objetivo. Essas são uma das dificuldades mais comuns, mas outras dificuldades são possíveis, são infinitas possibilidades de dificuldades. Então, conforme a gente for lembrando, a gente vai falando nas discussões e vamos apresentando aí as principais soluções, as coisas que a gente teve ideia de como tratar. Muito obrigado pela contribuição pelo curso. Siga a gente no Instagram. A gente está preparando conteúdo para postar lá no nosso Instagram. Vamos falar um pouco mais sobre a manejo de Viera por lá. Um abraço.